Marcos capítulo 9, versículos 16 a 19. Marcos 16 a 29. Marcos capítulo 9, essa história é conhecida, diz assim: Jesus chega e fala: o que vocês estão aí discutindo? E um homem no meio da multidão responde. Provavelmente eles pararam, olharam para Jesus e não responderam. Mas um homem que estava ali assistindo a discussão, ele responde. É o tipo X9. Não é? Não, nesse caso não tinha como não responder a Jesus. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Ele não estava, esse provavelmente não era o que estava discutindo, mas ele era parte da história, ele estava assistindo, porque o filho dele tinha ficado endemoniado. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, lógico, mas eles não conseguiram. Diga assim: eles não conseguiram. Jesus respondeu: geração cheia de incredulidade, geração incrédula, geração tomada de incredulidade. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Então eles trouxeram o menino que estava endemoniado. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O demônio que fez isso. O demônio joga o menino no chão, o menino começa a espumar pela boca de novo. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: quanto tempo que ele está assim? Ele disse: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, até para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Acho que Jesus não gostou muito do se podes. Se podes, disse Jesus. Como assim, cara? Se podes. Tudo é possível àquele que crê. Eu posso todas as coisas, mas tudo é possível se você crê. Jesus está com foco em uma coisa. Os discípulos estão focados no demônio. O pai do menino está focado no demônio, mas Jesus está focado na incredulidade. Veja, Jesus fala: geração incrédula. Jesus não está dizendo: vocês não têm poder, vocês não conseguem, vocês são fracos. Ele está dizendo: tem um problema chamado incredulidade. E agora ele fala de novo: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a incredulidade. Tipo assim, eu tenho fé, mas ela está lutando com um negócio chamado incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Louvado seja Deus. Aquele menino, ele ficou ali como morto um pouquinho, mas depois ele foi totalmente liberto, né? Ele deu um chacoalhão ali, os espíritos imundos saíram e ele foi liberto para sempre. Por que para sempre? Porque Jesus disse: nunca mais entre nele. Versículo 27. Jesus tomou-o pela mão e o levantou. Ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos agora chegam e lhe perguntam. Os discípulos estavam sem entender. Tá bom, mas tudo bem, eu recebi já uma exortação. Jesus disse que eu estava cheio de incredulidade. Tá bom, mas como vencer isso? Por que o Senhor conseguiu expulsar e nós não conseguimos? Nós já expulsamos tantos demônios em seu nome, nós já fizemos algumas coisinhas aqui, tudo só está começando, Jesus. Mas o que aconteceu que dessa vez deu ruim? O que aconteceu que dessa vez nós não conseguimos? Tudo bem a incredulidade, mas como assim? O que aconteceu? E Jesus fala com eles em particular: essa espécie, esse tipo aí, esse tipo de demônio só sai através da oração e do jejum. Amém? Bom, eu quero fazer uma conexão, né? É uma conexão com uma outra parábola, com uma parábola do Senhor Jesus, muito conhecida, que está em Mateus 13. Eu não vou ler toda a parábola, mas em Mateus 13, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor
o semeador saiu a semear. E você conhece essa história, eu já ministrei sobre ela, a pastora Dani também já ministrou sobre ela, não é? A história do semeador, da semente, dos solos. E você sabe que a parábola de Jesus, ela mostra que foram sementes lançadas em 4 solos. E a Bíblia diz que o primeiro solo, ele não deu fruto, era pedregoso, ele deu tudo errado. A Bíblia fala de um segundo solo, né, que, aliás, eu troquei a ordem, mas vamos lá, o primeiro, né, que na verdade estou falando que é o segundo, o solo era tão raso que o inimigo veio, o diabo veio e arrancou a semente. O outro solo era pedregoso, e a semente ela não deu o fruto que era para dar. E aí tinha um terceiro solo, que era o solo de espinhos, que está no versículo 7, diz assim, outra parte das sementes caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E aí é lógico, a outra semente caiu num solo fértil, num solo bom. E a Bíblia diz que esse solo deu frutos 30, 60 e a 100 por 1, aleluia. Mas você vê que é a mesma semente, o semeador é o mesmo, as sementes são as mesmas, a espécie da semente não estava determinando o seu fruto. O que estava determinando não o seu fruto, mas a frutificação, o resultado não tinha a ver com a semente. A semente era perfeita, a semente era maravilhosa, a semente era do próprio Deus. Essa semente é a palavra de Deus, essa semente é a mensagem do Senhor para a sua vida. Essa semente é aquilo que Deus quer trazer aqui nos domingos, aquilo que você busca nos dias de semana, no seu tempo a sós com Deus. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor para a sua vida, e nessa parábola isso é claro, mas o solo, que é o problema. O grande X dessa matemática, dessa equação é o solo. O que pode mudar o resultado não é a semente, mas o solo. E aqui a palavra é clara, porque cada solo era uma condição do coração, porque depois Jesus explica essa parábola. Então, através dessa parábola, nós vemos que é o solo que valida o resultado. A condição do que vai acontecer na sua e na minha vida tem a ver com o coração. E a pastora Dani pregou bastante sobre isso, mas tem a ver com o coração. Não é sobre a qualidade da semente, mas é sobre o tipo do solo. Sabe, a palavra era perfeita, era top, era autêntica, era legítima, mas nem todo solo deu fruto. Então a culpa do resultado, a responsabilidade do resultado de uma palavra sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem está do seu lado direito, esquerdo, na frente, atrás, sobre a vida das pessoas, tem a ver com o nosso coração, com o coração de quem recebeu. Amém? Sim ou não? Faz sentido ou não? Então diga comigo assim, o resultado da palavra não é validado simplesmente por ela mesma, mas é validado com base no solo, que é o meu coração. Sim ou não? Então você vê que no versículo 7, Jesus está falando de um desses tipos. Eu quero falar só sobre esse, dos espinhos. Esse tipo de solo é aquele que tinha algo crescendo junto. Sabe, nesse texto que eu li, Jesus não vira para eles e fala, geração de pouca fé. Jesus não vira para eles e fala assim, vocês têm pouca fé. Jesus não fala isso. Depois lá no final, quando os discípulos perguntam, Jesus está conversando com eles, Jesus está falando assim, é porque tem incredulidade. Jesus não está dizendo, é porque não tem fé. E é como, fazendo um cruzamento aqui, é como essa ideia de Mateus 13:7. Sabe, o que muitas vezes está atrapalhando o resultado, não é sobre a fé que você tem, mas sobre os espinhos que estão crescendo junto com ela. Porque se você tem uma fé crescente, mas um espinho que está crescendo junto, isso vai entrar em conflito. Jesus está dizendo para aquele homem, olha, o que você acha que aconteceu? Aquele homem, ele vira para Jesus e ele fala assim, eu creio, eu tenho fé, mas me ajuda
a vencer a minha. Você lembra do texto? Sim ou não? Se os irmãos quiserem, podem ir colocando, de Marcos. Olha, ele disse, olha, eu tenho fé, eu creio. Olha, parece contraditório. Eu creio, mas eu não creio. Quantos estão entendendo? Aquele homem, ele está falando a verdade. Ele está rasgando o seu coração para Jesus. Ele está dizendo, olha, no meu solo tem alguma fé, mas a incredulidade está vencendo. A porção da fé não é suficientemente maior do que a porção de incredulidade. Quantos estão entendendo? Sabe, é um pouco profundo, mas se você entender esse centro, você vai entender o resto. A Bíblia diz que a fé, Romanos 10:17, é claro. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé, ela não vem só pela palavra de Deus. O pastor Daniel até ministrou um pouco sobre isso. O pastor Daniel Martins citou isso também. A fé não é somente você ter a palavra. Você precisa ter a mensagem da palavra. A fé não vem por ouvir a palavra em si. Porque senão você poderia entrar no seu carro todo dia e contratar baratinho o Cid Moreira. E você dá play e a Bíblia é falada. No próprio app da Bíblia já tem a maioria dos textos bíblicos falados. Então Jesus chegou e de repente, sim ou não? Eles vão traduzir a Bíblia com a mulher do Waze: vire à direita, você está errado. Sabe, não é exatamente isso que alimenta a fé, mas é o que é extraído da palavra. É a Bíblia viva, é a palavra revelada. Por isso que tem estudiosos, filósofos, pessoas que podem ter acesso às Escrituras, podem ler a Bíblia, podem ter estudos profundos das Escrituras, mas às vezes não conhecem o Deus da Bíblia, não tem um relacionamento com Jesus, porque não é simplesmente a palavra fria, logos, escrita, mas é a palavra experimentada, é a palavra relacionada. Quantos estão entendendo? Por isso que não adianta você só sentar aqui domingo de manhã, domingo de noite, se segunda-feira a palavra de Deus não é viva, não é vivida, não é buscada, não é amada, não é experimentada por nós. Não adianta. É sobre isso. A fé, ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem que é fruto da palavra. Esse texto é muito importante, sabe? Então, é a sua conexão com a voz de Deus que é a chave, é o seu relacionamento com a experiência da palavra, com a palavra viva que é a chave. Mas qual é o desafio aqui? O desafio aqui é que eu posso ter uma palavra de Deus na minha vida, falando comigo, construindo algo no meu coração, mas eu posso estar sobre outra atmosfera exteriormente. E se essa atmosfera do meu exterior estiver sobrepondo aquilo que Deus está construindo no interior, é como espinhos que vão impedir o resultado da perfeita e maravilhosa palavra. É como se Deus estivesse falando algo com você de valor, mas talvez você está com o coração ferido, amargurado, agitado, interiormente agitado. As atividades da sua vida podem ser até legítimas, tá bom? Não estou falando de coisa errada, mas porque aqui nem é sobre pecados em si, mas sobre essas coisas que agitam o nosso coração. Talvez você está com um monte de coisas na cabeça, seus pensamentos estão confusos, talvez você está muito preocupado com muitas coisas, porque quando Jesus explica os espinhos, ele fala que as preocupações da vida, as agitações do coração estão tirando a palavra de dar o seu fruto. Quando Jesus fala dos espinhos, ele não está falando do diabo, ele não está falando do pecado, mas ele está falando dos enganos do coração.
Quando Jesus explica o versículo 7 de Mateus 13 para os discípulos, ele fala, os espinhos referem-se às preocupações da vida, às coisas que geram ansiedade, aos pensamentos confusos, ao coração enganoso. Então o que acontece? Aquela palavra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, a palavra ministrada aqui, a palavra que você está lendo na sua casa, que Deus quer transformá-la em mensagem, aquilo que você está relacionando no dia a dia, aquilo que você recebe de um líder, de um discípulo, aquela palavra que Deus vem e toca no seu tempo a sós com Deus, alguns minutos depois, horas depois, ou no máximo dias depois, ela se perde. Por que ela se perde? Porque ela é sufocada. Então o potencial da palavra, ao invés de ser materializado, quando o solo está com os espinhos, o potencial da palavra é minimizado, e o problema não está na palavra. Então, eu tenho uma palavra, fico com muitas ideias, no meio de tantas delas eu me sufoco. Eu tenho a palavra e, às vezes, as dores da minha história, as dores não resolvidas, às vezes as marcas que eu tenho, da criação, do ministério, do dia a dia, às vezes problemas ligados a paradigmas religiosos, culturais, familiares, ou qualquer outra coisa não saudável no seu pensamento, acaba minando o poder daquela palavra. Quantos estão entendendo? E o que eu acredito? O diabo, nosso inimigo, ele está tentando potencializar os espinhos. Quando o diabo se manifesta naquele menino, aqueles discípulos nunca tinham visto manifestação daquele tipo antes. Aquela espécie era diferente, era uma outra espécie. Aquele não era um diabão que... Aquele era um diabo que vitimizava a sua vítima. Ele jogava o menino no chão, ele começava a ter uma espécie de uma epilepsia. A Bíblia que está dizendo. O problema é que aquela cena tomou o coração dos discípulos, e a incredulidade deles se torna maior do que a fé. Sabe, as coisas que você vê no exterior, elas podem tornar você incrédulo sobre as coisas invisíveis. Sabe, eles estão olhando, eles criam, eles acreditavam, eles ficaram em crise, eles chegaram, eles expulsaram em nome de Jesus, mas o poder não estava no que eles diziam, porque o poder não está na palavra, mas no solo. Eles diziam em nome de Jesus, sai, mas o coração deles dizia, será que sai? Eles diziam, vai sair, mas eles estavam preocupados, porque aquele era diferente. Eles estavam tomados de incredulidade, porque Jesus quem disse, Jesus falou, olha, não saiu porque eles estão cheios de incredulidade. Não saiu porque tem um problema para ser resolvido. Mas sabe, às vezes o inimigo ele trabalha para aumentar o nosso foco no exterior. Ele trabalha para aumentar os seus olhos naquilo que você vê, para que você não enxergue aquilo que ainda não existe, está para existir. E aí aquilo que você está vendo vai tomando seu coração de incredulidade. Então, apesar de existir uma fé sobre o que você não vê com os olhos naturais, porque a fé não é sobre o que nós vemos com os olhos naturais, mas a fé é a certeza, é a convicção de fatos, de coisas que realmente existem, mas que ainda você não vê. Então veja, o inimigo ele vai trazendo o que você vê para tirar o que você não vê. Ele vai maximizando o problema que está diante de você para minimizar o poder de Deus sobre o problema. O inimigo vai tentando trazer isso, e talvez nos discípulos, provavelmente, ele conseguiu de alguma forma enganá-los. Então ele começa talvez trabalhando o aumento dos seus olhos sobre as preocupações da sua vida. Algumas até sem sentido, outras têm um certo sentido, mas ele vai maximizando. Ele vai colocando os seus olhos nisso. Ele vai colocando os seus olhos no futuro incerto. Ele vai colocando os seus olhos em algo que gera medo em você. Porque quando o inimigo descobre aquilo que amedronta o teu coração, ele vai tentar maximizar aquilo que você está olhando. Os discípulos não tinham muito medo de demônios, não tinham muito medo de manifestações, mas o diabo coloca os olhos deles de uma forma diferente.
Lança-os focados ao tamanho do problema, entre aspas dizendo. Sabe, ele trabalha talvez para aumentar as suas dúvidas, as suas murmurações, as suas reclamações. Ele trabalha para manter ideias confusas. Por isso que o inimigo gosta de trazer múltiplas ideias, às vezes sobre o mesmo assunto, porque aí às vezes é até pior, porque você não sabe nem para onde ir, para onde correr. Ele trabalha, em outras palavras, para manter sementes de espinho crescendo junto à sua fé. E a minha proposta para você nessa manhã é que você e eu consigamos, pela graça de Deus, enxergar hoje, não que o nosso foco esteja nos espinhos, não que o foco da nossa vida é sobre aquilo que está atrapalhando, mas nessa mensagem eu queria que você colocasse seu coração sobre eventuais espinhos. E é claro, a palavra de Deus é maravilhosa, eu quero te dar algumas dicas de como vencer esses espinhos. Mas sabe, você pode colocar um pouco os olhos, porque às vezes você está até razoavelmente crescendo na fé, mas os espinhos estão crescendo junto. Se você não tirar os espinhos que crescem juntos com a fé, uma hora eles podem se chocar, e quem sabe, os céus vão dizer para nós: vocês não conseguiram resultado nisso, porque apesar da fé, o espinho está maior. Muitas pessoas estão deixando a chuva regar os espinhos e regar também a palavra, porque, entenda, é um princípio. Vai chover nos dois, mas depende de como você vai reagir, vai agir em relação aos espinhos. Então, quando Jesus fala aqui, ele não diz geração sem fé, mas ele diz geração cheia de incredulidade. Quantos estão entendendo? Amém? Eu queria que você fosse sincero comigo, está entendendo? Sabe, agora por que será que o diabo, ele repete? Você vê que o diabo, o demônio, ele repete o que ele fez com os discípulos, agora diante de Jesus. Só que uma coisa era os olhos dos discípulos, outra coisa são os olhos de Jesus. Veja, o diabo chega, na hora que Jesus chega, olha só, a maioria dos outros demônios, na hora que Jesus chegava, conversavam com Jesus, trocavam uma ideia, chegava e falava assim: eu sei que você é o Filho de Deus, então por favor, pega leve comigo. Sim ou não? Você lembra? Outro diabo chegava para Jesus, vixe, chegou ele, sujou, e já falava para o outro: toma posse aí, cabeção. Aí vinha a cabeça da legião, porque todos os diabos tinham medo de Jesus. Então você vê nessa história diferente, essa história é um pouco diferente. Olha o que acontece, o diabo vem, o demônio vem, e a Bíblia diz que quando trouxeram, no versículo 20, quando trouxeram quando trouxeram o menino possesso, o espírito maligno viu Jesus, e imediatamente causou o quê? A mesma convulsão. Viu Jesus, ele começou a espumar na boca lá, usando o menino. Ele cai no chão, começa a rolar, espumando. Mas por que será que o diabo fez isso diante de Jesus? Sabe por que fez? Porque funcionou diante dos discípulos. Porque funcionou. Sabe, quando há essa perturbação no natural, pode ser que você seja atacado no espírito. Pode ser que aquilo que está atacando o seu espiritual está aí no natural. Pode ser que exatamente esse é o ponto do seu coração, da sua vida. Por isso que os espinhos vão crescendo, e às vezes atrapalha certos resultados da sua fé, da minha fé. Ou seja, quando há uma grande situação que nós vemos no natural, isso vai influenciar no que nós vemos no espírito. Mas o inimigo, ele está, em outras palavras aqui, tentando tirar, não é tirar a fé, mas é gerar incredulidade. E aqui está uma chave para você: a fé não nega a existência de um problema, mas ela nega o problema no seu lugar de influência. A fé não nega a existência. Jesus não negou, falou assim: ah não, deixa esse menino para lá, ele está endemoniado. Não, Jesus não negou isso, mas isso não tomou o coração de Jesus. Esse menino podia fazer qualquer coisa, não ele, o diabo usando ele. Mas o demônio podia fazer qualquer coisa com ele, porque isso não ia mudar a autoridade de Jesus. Isso não ia tirar a autoridade de Jesus. E aí esse homem chega para Jesus, e ele fala assim: se podes. Sabe, eu queria que você imaginasse um jardim. Por que o jardim? Porque é o seu coração, é o meu coração, é o solo. É um jardim, nós estamos falando da semente que foi plantada, a terra. Ela pode ser esse jardim chamado o meu e o seu coração. Mas sabe, essa questão aqui é interessante porque, veja, eu pelo menos enxergo uma oportunidade aqui da gente vencer a incredulidade.
Primeira coisa que você pode fazer para vencer a incredulidade é reconhecê-la. Pastor, porque o que eu estou pregando não é só sobre a incredulidade, é sobre aqueles espinhos que atrapalham a sua fé. Esse homem, ele foi muito humilde. Parece que ele estava sendo atirado, mas na verdade ele estava sendo humilde. Ele não estava tirando Jesus, ele não estava falando sobre o poder de Jesus, ele não estava questionando o poder de Jesus, ele estava questionando a sua fé insuficiente e a sua incredulidade crescente. Por isso que ele diz, se podes. Ele não estava dizendo de verdade, ele não estava dizendo, você não pode. Ele sabia que a fé era movida de acordo com o solo. Ele sabia do solo do seu coração. Ele não duvidava do poder de Jesus. Ele não duvidava do poder de Deus, tanto que Jesus quis fazer depois, mas ele duvidava do que ele precisava crer. Então ele vira para Jesus e ele fala assim, se podes, ajuda-nos. E você vê que ele fala do menino, ele explica a situação do menino, não é? Mas olha só que interessante, logo que ele explica a situação do menino, ele já fala sobre a situação do seu coração. Versículos 23, 24, ele fala assim, eu creio, eu tenho certa fé, eu sei que o Senhor pode, eu sei que tudo é possível, eu sei, mas o problema é que o solo do meu coração está vulnerável aos espinhos. Eu creio, eu sei que o Senhor pode, mas o meu coração está em batalha. Eu sei que o Senhor pode, mas eu tenho dado brechas no meu coração, em algumas áreas que estão conflitando com a minha fé. Eu creio. Ele está dizendo, eu tenho fé, eu sei quem o Senhor é, eu sei que basta uma palavra sua e vai expulsar o demônio do meu filho, mas o problema é o meu coração. Existe uma incredulidade aqui, e tanto que ele virou e falou assim, eu creio, e dizem que ele falou isso olhando para Jesus, eu creio, mas ajuda-me. Ele está dizendo, o problema não está em ti, o problema está dentro do meu coração. Aqui tem um jardim, crescendo coisas maravilhosas, mas do lado delas tem espinhos crescendo juntos. E eu temo que essa semente, crescendo junto com a semente da tua palavra, entre em conflito e não aconteça. Ele está dizendo, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele não está falando, ajuda-me a vencer o impossível. Ele não foi abstrato. Ele foi humilde. Jesus ama pessoas humildes, diretas com Ele. Jesus ama pessoas que chegam diante dEle e falam assim, olha, existe um espinho que está combatendo a verdade. Me ajuda a vencer esse espinho. Ele está sendo sincero. A primeira coisa para você vencer a incredulidade é ser humilde e sincero diante de Jesus. É chegar diante de Jesus, falar, olha, o meu jardim é esse, o Senhor conhece, é o meu coração, é a minha vida. Eu sei que o Senhor está plantando uma linda árvore aqui, eu sei que o Senhor está plantando uma linda árvore ali, eu sei que aqui o Senhor está plantando isso, ali aquilo, mas eu quero dizer sinceramente para o Senhor, que desse lado aqui tem ervas daninhas, e eu preciso da sua ajuda, eu preciso da tua intervenção. Eu vejo uma oportunidade aqui, não é, dele sendo humilde, né, sendo humilde. Eu não sei se você está entendendo bem isso, sabe, isso aconteceu diante de Jesus várias vezes, mas eu me lembro da Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Ele reúne os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eles estão na mesa, eles estão conectados com Jesus, eles estão diante da palavra perfeita, eles estão diante da palavra profética para a vida deles, eles estão diante daqueles que os salvou, daquele que os salvou, daquele que estava para morrer naquela cruz pela vida deles e por milhares que eles ganhariam. Eles estão os 12 diante do mesmo Deus, diante da mesma semente, diante da mesma palavra, mas cada coração ali é um solo. E a mesma palavra de Jesus, ela gera efeitos diferentes naqueles 12 homens. Teve um que recebeu a palavra e correu dali, foi Judas. Ele está diante da mesma palavra,
mas o seu coração está péssimo. E ele sai dali, e aquela palavra que era vida, que era abundância, que era o futuro, que era aquilo que Deus queria fazer na vida deles de forma igual, para Judas, se torna uma condenação, se torna um problema. E Judas pega aquela palavra, a Bíblia diz que ele sai daquele ambiente, aquele ambiente estava atrapalhando o coração dele, porque ambientes onde a palavra pura é ministrada, confronta solos problemáticos. O solo do coração de Judas era problemático. Ao invés de se arrepender, ele se levanta. Ao invés de se arrepender, ele reage. Ao invés de ser humilde diante daquela palavra, ele confronta, e ele sai, e ele confirma um encontro. Ele manda um WhatsApp para o líder lá dos fariseus e fala assim: eu decidi, passe no banco, saque por favor as 30 moedas, porque eu estou preparado. Diante do mesmo Jesus, da mesma palavra, Judas tem uma reação. Pedro está do lado de Jesus. Pedro meio questionador, meio duvidoso, está um pouquinho em cima do muro, cai para lá, cai para cá. E esse é o problema, pessoas em cima do muro geralmente vão cair para o lado errado. Isso é outra palavra. Mas ele está ali equilibrando. Pedro, você vê até no ministério de Pedro que ele tinha dificuldades com certo tipo de pressão. Porque pessoas que têm muita dificuldade com pressão de baixo, têm dificuldade de liderar em cima. E Pedro, ele tinha essa dificuldade, tanto que quando o apóstolo Paulo chega, puro, com o evangelho puro, Pedro já tinha feito umas coisinhas erradas no evangelho. Ele já estava permitindo os judeus de manter, manter alguns dogmas que Jesus já tinha reformado. Por quê? Porque ele não queria indisposição. Então Pedro lá atrás, voltando lá na Santa Ceia, Pedro agora está assim, sujou. Porque eu falo como ele, eu andei com ele 3 anos e meio, eu fiz várias coisas com ele, eles sabem que eu sou dele, depois que matarem ele, pode ser que eu seja o próximo. Nesse momento. E Pedro está ali, recebe a palavra, mas com um coração duvidoso. E agora você vê João. A Bíblia diz que o apóstolo João estava reclinado em seu peito. O apóstolo João recebeu a mesma palavra de Pedro e de Judas. Judas trai Jesus. O apóstolo João ficou com Jesus na cruz até o fim. Foi o único apóstolo que ficou com Jesus na cruz até o fim. E ele estava ali, inclinado no peito de Cristo. E Pedro, depois da cruz, depois que Jesus é pego ali, você sabe a história, Jesus vai para aquela cruz, agora eles colocam Jesus no túmulo e, não é túmulo, né, mas vocês entenderam, eles colocam Jesus ali naquela casinha do morto, aí Pedro está andando e aquela menina vem, ei, você não é um daqueles? Eu? Que eles? Que eles o quê? Não. Aí ele põe seu boné vermelho, tira o verde e ele fala, não sou deles. Ele está mudando de lado, sob a pressão. Quantos estão entendendo? Não, entendendo que eu falo sobre Pedro. Esquece o resto. Sabe, Pedro está mudando de lado, está voltando lá. Ele está dizendo, não, realmente, eu sou desse time aqui, esse time. E aí ele vai, mas teve uma coisa, Pedro, ele percebe que os espinhos cresceram no seu coração. Pedro percebe que aqueles espinhos estavam ganhando espaço, e aquilo ia perder, ia tirar o poder do resultado da sua fé, aquilo tiraria a colheita da vida dele. E agora Pedro, olha que incrível, Pedro, ele vai e ele depois, aí eu estou resumindo a história, você sabe, diferentemente de Judas, Pedro se arrepende. Pedro é restaurado. Amém ou não? Amém. O que eu quero dizer, todos nós recebemos a mesma palavra. A diferença é o solo do seu coração. E a primeira coisa, para passar para a próxima,
que você e eu precisamos saber é que a humildade diante de Jesus, para reconhecer os espinhos, para reconhecer a incredulidade, para reconhecer, né, que Deus está trazendo algo sobre a minha vida, Deus está querendo construir algo, Deus tem uma palavra sobre a minha vida, Deus tem uma palavra sobre a sua vida, Deus tem uma palavra de Deus para nós todo dia, toda semana, algo incrível da parte de Deus para se materializar em um grande resultado, mas eu e você precisamos de um coração humilde diante de Deus. Porque não existem terras, não existem solos que nunca receberão a semente dos espinhos. Não existe. Alguma semente você vai receber. Então o problema não era o tamanho da fé desse homem, era o tamanho da incredulidade dele. Sabe por que eu sei disso? Jesus, ele disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se foi a pastora Dani que pregou aqui, trouxe grãos de mostarda. Foi você, né, meu amor? Quem? Foi o Douglas? Hã? Pode falar. Então, mas foi quem? Foi a pastora Dani, ela trouxe aqui a semente de mostarda num trabalho de líderes. Eu lembro disso, eu tenho na minha mente aqui, da sementinha. Uma sementinha desse tamanho. Mas Jesus disse, aquele que tiver fé do tamanho de um grão, de mostarda, ele pode mover uma. Por isso que às vezes novos convertidos têm mais resultado da sua fé do que velhos convertidos. Porque os novos convertidos, às vezes têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas não tem mais espinhos atrapalhando o que ela vai fazer. E quando nós ficamos velhos na fé, a gente deixa os espinhos crescerem. A fé está crescendo, legal, mas o espinho começa a crescer mais, e a gente dá corda para o espinho, e os nossos olhos estão nos espinhos, e a nossa incredulidade vai se tornando a líder do nosso coração. Humildade, diga comigo, humildade. Ficou frio aqui agora, eu vou precisar fazer alguma piada. Deixa eu seguir em frente aqui, vamos lá. Aí Jesus conversa com os discípulos, vamos lá, então a primeira coisa, humildade. Segunda coisa, Jesus chega, expulsa o demônio, o menino é liberto, nunca mais vai voltar, aleluia. E agora Jesus, ele chama os discípulos, chegam para Jesus e fala assim, uau, ô Jesus, espera aí, que negócio é esse? Jesus, eu tentei, Pedro deve ter liderado essa conversa, eu tentei, depois eu pus João, seu queridinho, depois eu trouxe Tiago, o bravinho. Aí eu falei, o problema está em nós. Aí eu chamei aquele que andou com João Batista. Eu falei, esse é do fogo. Ele chama André. O que aconteceu? Nada. Aí eu falei, só pode ser um problema. Esse tipo de demônio deve sair com alguma coisa ligada à razão. Deixa eu chamar Mateus aqui, que ele está sendo liberto disso. Não expulsou. Mateus até pensou em chamar a polícia. Mateus, Jesus chegou lá e falou assim, isso aí é um problema para a gente chamar a polícia. Aí eu chamei Lucas. O apóstolo Lucas chegou, tentou expulsar, não saiu. Ele falou assim, que ele era médico. Ele falou, ele está doente. Deu Novalgina. Não saiu. Deu um antiepileptícico. Não saiu. E aí nenhum deles conseguiu expulsar. Aí eles lembraram que tinha um chatão. Quem era o chatão? Judas. Chama o chatão. Chega Judas, esse eu expulso. Não saiu. Mas preste atenção. Eles estavam em crise, chegaram para Jesus e falaram, nós tentamos de tudo. E não saiu. Jesus vira para eles e fala assim, olha só, Jesus tinha chamado eles de geração cheia de quê? Cheia de quê? Incredulidade. Jesus tinha recebido o pai do menino, e o pai do menino disse, eu tenho fé, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. O problema dos discípulos era com o demônio. O problema do pai do menino era com o demônio. Mas o problema de Jesus era com a incredulidade. E agora Jesus vira para eles, não fala da incredulidade. Jesus fala outra coisa. Olha que engraçado. Jesus fala assim, essa espécie, esse típico demônio,
Esse típico manifestação aí, essa típica manifestação, esse tipo de situação só se resolve com jejum e oração. A segunda forma de vencer a incredulidade e de vencer os espinhos é uma vida de jejum e oração. Jesus talvez não estava em jejum, mas ele tinha uma vida de jejum. Ele tinha uma vida de oração. Quando eu e você temos uma vida de oração, preste atenção que isso é muito forte. Você começa naturalmente, não é que a sua fé cresce, porque a sua fé cresce biblicamente por ouvir a mensagem. Mas quando você tem uma vida de oração, você começa a acreditar, a incredulidade começa a ser rebaixada. Quanto mais uma pessoa ora, mais ela acredita. Gente, uma vez eu tinha uma diretora, na empresa que eu trabalhei 13 anos, eu tinha uma diretora, tão terrível. Ela era difícil, gente. De cada 10 de nós lá, só um que gostava dela. Eu era um dos 9. E ela era difícil de lidar, muito difícil. Nós tínhamos 4 diretores, 3 eram ótimos, mas essa mulher, meu Deus. Aí eu comecei a orar por ela. Eu comecei a orar por ela todos os dias, orando por ela, orando por ela, orando por ela. Eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a gostar dela. E ela começou a sorrir para mim, me cumprimentar, colocou eu nos projetos dela, me elogiou. Eu falei, não tem como. Porque a sua oração elimina a incredulidade. Eu não achava que aquela mulher poderia me elogiar um dia. Não era sobre Deus em si, mas era sobre a circunstância. O problema dos discípulos não era com Deus, por isso que eles chegaram para Jesus e falaram, eu sabia que você ia resolver, mas como? Por isso que o pai da menina não estava tendo problema com Deus. Por isso que ele disse, se podes, é do tipo assim, mesmo eu não crendo, o que eu precisava crer. Sabe, o problema não está em Deus, e você sabe. Então, uma das formas de você cuidar do solo do seu coração é manter uma vida de oração plena, todos os dias, 20 minutos, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, se você for um pouco mais assim top, 1 hora, aleluia, 1h30, glória a Deus, 3 horas, sabe, mas preste atenção, você precisa ter uma vida diária de oração. Os discípulos estavam agitados, estavam empolgados, estavam estruturando os ministérios de Jesus, estavam fazendo um monte de coisa, mas eles não tinham o nível de oração necessário para expulsar aquela casta. E na minha opinião, esses discípulos de Jesus só aprenderam verdadeiramente a orar depois que Jesus se foi. Porque é o seguinte, você percebe em várias situações da história, que eles tipo assim, por exemplo, como eles tinham Jesus do lado deles, primeiro, eles não jejuavam, porque a Bíblia é clara, os fariseus chegaram e falaram assim, ei, seus discípulos não jejuam, pelo contrário, eles querem churrasco todo dia. Foi ou não foi? Fariseus falaram isso. Aí Jesus falou assim, deixa os caras, eles não precisam jejuar agora, mas quando eu for, eles vão ter que jejuar seriamente. Sim ou não? Você lembra que Jesus falou isso para eles? Aí, eu também acho, minha opinião, eu acho que eles também não tinham vida de oração muito boa não, por causa desse texto também, mas sabe por quê? Porque quando Jesus chamou os melhores dos discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar, eles não conseguiram vigiar 1 hora, nos dias difíceis, e Jesus se sentiu ali sozinho. Cara, eu chamei os meus principais para orar comigo, e eles não estão aqui, eu estou nessa batalha sozinho. Ainda bem que eu tenho o Pai, lá no Getsemane. Quantos lembram disso? Está entendendo? Esses caras não tinham cultura de oração. Sabe, preste atenção, com muito carinho eu te digo, com muito carinho, mas é muito importante você entender. Sabe, o problema, Jesus não está falando sobre oração e jejum em si, ele está falando sobre incredulidade, mas ele fala do jejum e oração por quê? Porque era uma forma de vencer a incredulidade, era uma coisa interessante, eles queriam vencer a incredulidade, mas sem uma vida de oração. Então, o grande desafio é que mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela precisa ser a única semente do seu coração, eu sei, mas
Por que muitas vezes os espinhos vão crescendo e tira a pureza da sua fé, tira a exclusividade da sua fé para Deus, sabe? É justamente porque eu esqueço a vida de oração. A vida de oração, ela derrota a incredulidade, ela pisa na cabeça da incredulidade. Então, você acha mesmo, você que está aqui nessa manhã, você acha mesmo que uma vida sem jejum e sem oração, ela tem poder, sim ou não? É difícil. Mas eu sei a Bíblia de cor. Mas espera aí, o que faz ela ser transformada em mensagem? Não é o seu coração? Sabe, o jejum e oração, meu irmão, quebram a incredulidade. Por que o jejum e oração quebram a incredulidade? Mais uma coisa para te explicar. Porque o jejum e oração, eles operam na dimensão da fé. Eles vão fortalecendo você naquilo que você precisa ser fortalecido. Então jejuar, quando você jejua, e aí eu acho que você pode separar um dia por semana, 2 dias por semana, uma manhã, depois você pode pôr uma manhã, uma tarde, mas sabe, eu acredito muito no poder do jejum, porque a Bíblia acredita, sabe, Jesus fala para a gente que jejuar, ele tem um poder, não é sobre ele, mas sobre nós. Você vê que o jejum não é mudando Deus, mas é justamente mexendo com você, comigo. Ou seja, o jejum, ele desativa o poder dos espinhos. Jejuar é estar ativando, em outras palavras, o mundo espiritual na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque jejum é ter fome do que não se vê. Jejuar é ter fome do que não se vê, mais do que se vê. Cristãos que não conseguem separar um dia por semana para jejuar, são cristãos que faltam neles algum tipo de fome por Deus. Se você tem fome por Deus de verdade, separe um dia. Não é um legalismo, não existe uma regra, ninguém vai ficar perguntando se jejua ou não jejua, então senta lá no fundo, senta aqui na... Não é isso, mas sabe, existe uma necessidade, porque o jejum ativa você para o que você não vê, para o que é eterno. Sabe, orar é o que? É conectar o seu mundo ao mundo de Deus. O que é oração, pastor? Oração é você conectar a sua vida natural, real aqui, com o mundo do céu. Por isso que Jesus, ele disse, olha, quando tiver 2 ou 3 orando, reunido em meu nome, eu vou estar ali. Por isso que Jesus disse, aquilo que vocês ligarem na terra em oração, é oração. Não é só, falei, está falado, está ligado, toca aí, dedinho. Não tinha isso? Quando eu era pequeno tinha esse negócio. Você tocava o dedinho assim, aí significava que aquilo era um juramento. Não, sabe, a oração, ela conecta você aos céus, conecta você aos céus, ela conecta você ao que não é natural. Então, o que Jesus estava falando para eles, é assim, o que Jesus estava falando para eles? Vocês querem vencer a incredulidade, sim ou não? Quem quer? Jesus estava falando para eles, vocês querem vencer a incredulidade? Eles disseram sim, e Jesus falou, então vocês precisam lidar melhor com os princípios da eternidade. Vocês precisam aprender a lidar melhor com aquilo que é eterno, porque aí vocês vão conseguir enxergar o mundo espiritual, e quando vocês enxergarem o mundo espiritual, vocês vão tirar os olhos do natural, e vocês vão vencer pela fé. Eles enxergavam o tamanho de Deus, mas os olhos deles estavam mais focados no demônio. O pai do menino viveu aquela experiência por anos. Os discípulos foram confrontados pelo demônio. Segunda coisa então para você, é uma vida de jejum e oração, amém? Terceira coisa, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, eu amo esse texto. A pastora Dani pregou sobre Provérbios 4, 23, guarde o seu coração, ela ministrou isso de diversas formas, mas olha que incrível. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são deste mundo, ou seja, não são humanas, não são naturais, pegáveis. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas ao contrário disso, elas são poderosas espiritualmente para destruir fortalezas. Agora olha o 5, diz assim, nós destruímos, com as armas espirituais, nós destruímos argumentos, pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus.
Por isso que o mesmo apóstolo fala aos Colossenses. Lá em Colossenses o apóstolo Paulo diz: agora vocês precisam, para vencer, para usar a palavra corretamente, para vocês exercerem poder nessa terra, para vocês terem autoridade, para vocês conseguirem conectar céus e terra, em outras palavras, para vocês expulsarem demônios, curarem enfermos, para vocês terem poder de evangelho, para vocês viverem um evangelho mais puro, mais pleno, mais poderoso, vocês precisam pensar nas coisas do alto, porque agora vocês morreram para essa vida, quando vocês escolheram Jesus Cristo. Meu irmão, preste atenção, se você tem muita mistura de ideias na sua cabeça, ideias misturadas com a ideia de Deus, a ideia de Deus, por mais que ela exista, mas ela vai ser enfraquecida. Nós fomos num seminário de pastores, lá em São Paulo, eu e o pastor Lucas, e o que mais se cresce hoje, mais do que o Evangelho não é aquilo que mais cresce no Brasil. Nós somos 30% no Brasil, em 2033 nós vamos ser 40%, 40 e poucos por cento, e nós vamos ser a maior, vamos dizer, entre aspas, religião do Brasil. Ainda os nossos primos católicos são, mas eles não serão. Nós seremos a maior turma cristã do Brasil e provavelmente a segunda do mundo. Mas preste atenção, o que mais cresce no Brasil, depois o Evangelho é a segunda coisa que mais cresce. O que mais cresce no Brasil é o misticismo. E principalmente no meio dos jovens, porque eles já nascem na cultura do agrade a todos, politicamente correto. Quem quer seguir o Evangelho vai ter que desagradar em alguns momentos alguns. Não por leis, ou por regras, ou por legalismos, mas por causa do amor a Jesus. E o que mais cresce no Brasil hoje, nós vimos lá, e são dados muito confiáveis, tranquilamente confiáveis, é o misticismo, principalmente no meio da geração mais nova. Então você vê as publicações dos jovens de 16, 15, 18, 19 anos, eles publicam assim: eu amo Deus, Jesus era muito bom, eu conversei com o Iemanjá ontem, e eu sei que a Ave Maria é boa com os meus pais. Quantos estão entendendo? Eu falei do meu jeito aqui, vocês entenderam ou não? É claro que nesse caso eu estou falando de misturar ideias sobre a salvação, sobre o Evangelho. Sim? É a batida da Ivete Sangalo com a Baby Consuelo. Hã? Sim ou não? Estou macetando o Apocalipse, estou apocalipsando você, e aí aquela coisa. Bom, deixa para lá, isso que foi engraçado. Quem viu? Quem viu? Você não está cantando macetando não, né? Porque eu ouvi 3 vezes essa música e outro dia no chuveiro ela me atacou. Tomando banho e começou macetando, sai. Música, gente. Música, esses meninos devem estar tentados aí. Eu estou falando da música, por favor. Brincadeiras à parte, ok? Bom, eu preciso terminar, mas preste atenção. A terceira forma de você vencer a incredulidade é colocando o seu pensamento cativo a Cristo. O pensamento dos discípulos não estavam cativos a Cristo, tomado por Cristo. Eles estavam meio que do lado das opiniões ali, estava cheio de opiniões, porque aquela casta era diferente, ele teve epilepsia, um negócio diferente. Eles começaram a misturar as ideias. Será que é demônio, não é demônio? Será que não sei o quê? Não, mas isso daí é só dar um remedinho. Aí se cria a teologia. Não, vamos criar a teologia do remedinho. Aí cria outra teologia, a teologia do expulso epilético. Aí vai, e aí esse é o problema. E nós vamos viver dias assim, onde nós vamos ser desafiados por pessoas que criam teologias para os seus próprios pensamentos. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo: mantenham o pensamento cativo, para não serem vencidos por conhecimento contra Deus.
As armas que lutamos não podem ser humanas, elas são poderosas em Deus, elas destroem fortalezas. Por isso que nós precisamos cuidar para manter o pensamento obediente a Cristo. Diga comigo, só a Cristo. Por isso que, sabe, se você tem muitas ideias misturadas sobre assuntos que a palavra de Deus não tem outra ideia, não deixe isso tomar o seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é. A palavra de Deus tem lado. Eu sou cristão, mas eu me inclino muito para cá, sabe? Então você tem que repensar a sua vida, meu irmão. Eu sou cristão, mas o aborto, em muitos casos, a gente tem que ter um coração bom com as... Meu irmão, repensa a sua história com Deus. Repensa as suas convicções. Eu sou um cristão, mas esse negócio de dinheiro eu não entro não, nesse negócio Deus não toca, porque Deus não está ligado a isso, não está mesmo não, Deus está ligado ao seu coração, mas quando você fala isso, meu irmão, é porque o seu coração tem um líder, Mamon. Se ele é o que impede você, tem um espinho aí chamado Mamon, e aí você não vai materializar as bênçãos de Deus ligadas a essa área. Então assim, por que, meu irmão? Preste atenção. Por que eu falo isso? O apóstolo Paulo não falou isso lá no Velho Testamento, ele está falando isso no Novo. Porque nós somos influenciados o tempo inteiro por ideologias gregas, sabe, a mesma coisa, os mesmos espíritos, as mesmas potestades, os mesmos que estão deixando mentes epiléticas, estão deixando hoje mentes epiléticas, os mesmos que deixaram aquele menino, entende? Sabe, então... Nós precisamos entender que nesse assunto o problema não é o inimigo, o problema é a mistura de pensamentos. É o cara, tipo assim, ele é meio humanista, meio divino, ele é meio isso, meio aquilo, e ele tem opiniões, e ele relativiza o negócio que ele quer, e ele vai selecionando o que ele quer, cancelando o que ele não quer. E cara, de boa, falando com você, de todo o meu coração, se tem um espinho na sua vida, e você tem dificuldade de viver algo plenamente em Deus por causa desse espinho, não tente mudar a verdade, só coloque a realidade para Deus. Senhor, tem um espinho na minha vida que é muito difícil, só que eu não posso tornar o espinho verdade, eu não posso mudar, meu irmão, a palavra de Deus. O pensamento cativo em Cristo não é sobre uma visão do tipo, Jesus, não é romântico assim, porque o que acontece? As nossas atitudes, a nossa vida é fruto do que a gente pensa. Se eu penso errado, eu tenho um comportamento errado, estou falando de acordo com a palavra. Então nós precisamos valorizar a cultura do reino, valorizar as coisas da palavra de Deus, valorizar a cultura de oração, valorizar a cultura do jejum. Sabe, nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso alimento, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é aquela que divide a alma e ela transforma você, sabe, ela é verdadeira, ela é viva, ela tem poder. Então é melhor a gente alinhar o nosso coração. Essa palavra é muito difícil para mim, mas as mesas pastorais, o assunto que mais pega é o relativismo. Nas mesas pastorais o relativismo vence qualquer outro assunto, e eu como seu pastor preciso te ajudar, te alertar, porque às vezes começa a crescer um espinho, e a fé que não está gerando poder, é por causa daquilo que está crescendo mais do que ela. Às vezes o que está crescendo contra um princípio de Deus na sua vida, está impedindo o princípio de funcionar, está misturado, e no reino de Deus os trem misturados não dá certo. Aquele que é por mim, não é contra mim, aquele que é contra mim não é? Sim ou não? Quem falou isso? Amém? Aquele que é contra mim não é? O reino de Deus não tem neutralidade. A neutralidade impede a materialidade, a neutralidade impede a materialização do poder da palavra. O solo dos discípulos nesse assunto ganhou neutralidade, porque a incredulidade cresceu junto com a fé. Quando os espinhos crescem junto com a palavra,
acaba se tornando uma neutralidade espiritual. E neutralidade no reino de Deus não é uma qualidade, é uma fraqueza. Amém? Amém. E eu vou terminar. Eu já acabou meu tempo, mas eu vou terminar rapidinho. Terceira coisa então. Os pensamentos, cuidar dos pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Vencemos a incredulidade. E por último, esse eu vou ser bem breve, rapidinho. Mateus 13, 54, 58. Olha só, Jesus chegou à cidade, a Bíblia diz que ele chegou à sua cidade. Olha só, Jesus chegou à sua cidade. Aonde que era aí? Onde que era aí? Exato. Jesus chega na sua cidade natal, começou a ensinar o povo, onde ele cresceu na verdade, né? Natal era Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Começou a ensinar o povo, e eles ficaram admirados. Eles começam a falar, cara, esse Jesus está... Peraí, cara, esse Jesus não é aquele que saiu daqui uns anos atrás e agora está aí de novo? Não é o filho de José? É, mas José não era o microempresário da classe média ali, classe média baixa ali, o carpinteiro? É, mas cara, o carpinteiro não tinha nem curso superior, é o filho de José, cara. Aí chega um outro fariseu e fala assim, ué, mas esse Jesus não é aquele que tem um monte de irmão, filho de Maria, as irmãs dele continuam andando na cidade, os irmãos parece que foram com ele embora, é ele mesmo, é Jesus. Aí no versículo 56, 57, diz que eles ficaram escandalizados por causa dele. 57, ficaram escandalizados por causa dele. Olha que interessante. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E ele não realizou ali muitos milagres por causa do espinho que eles tinham em relação à fé. Certo? Tudo bem aí? Por causa de quê? Incredulidade. Para o povo então dessa cidade, meu irmão, Jesus era apenas um carpinteiro, um filho de um carpinteiro. E esse povo tinha muitos preconceitos, paradigmas, ideias criadas sobre uma pessoa usada por Deus. E qual era o problema? Jesus era uma pessoa comum. Um dos maiores espinhos contrário à sua fé é o clericalismo. É quando eu e você colocamos poder nas pessoas e não no que Deus faz através das pessoas. Esses caras estavam julgando Deus pela simplicidade de Cristo. Esses caras estavam o tempo inteiro negando o próprio Deus, porque negavam que Deus pode usar um comum. Quando você nega que Deus pode usar uma pessoa comum na sua vida, você está às vezes negando o próprio Deus. Porque Deus ama usar as pessoas comuns. E Jesus, absurdamente comum para eles. Jesus tinha saído de lá há alguns anos. O Cristo, Jesus, agora estava ali agindo ministerialmente, mas quando ele saiu de Nazaré, ele era um menino jóia, inteligente, obediente, né, andava pelas ruas da cidade, provavelmente não era um cara que, né, não tem nada contra isso, tá gente, mas não era um cara que tinha uma BMW, era um cara que tinha um carro normal, né, entenderam? Jesus, né, ele talvez estava ali, tinha uma vida normal, era de classe média, média baixa, filho de um microempresário, alguém simples. O seu pai não era o doutor, o grande político da cidade, o influencer, não, Jesus era uma pessoa comum. A quarta coisa e última, para você vencer espinhos contrário à sua fé, é deixar que Deus use pessoas comuns para falar ao seu coração. Eu sou abençoado na minha célula. Eu nem lidero a célula. Minha líder e o meu líder no contexto da célula é o Guilherme e a Larissa. E eu vou à célula, mesmo como pastor da igreja, entenda. Eu vou à célula. E eu sou abençoado com cada testemunho. Eu sou abençoado por palavras que mexem comigo. Ouvindo pessoas da minha célula, eu já chorei. Ouvindo pessoas da minha célula comuns, entenda. Eu já
pedir perdão a Deus por coisas do meu coração. Ouvindo pessoas da minha célula, eu cheguei na célula triste, saí alegre. Ouvindo pessoas da minha célula, eu já cheguei na célula cansado e saí renovado. Porque meus olhos não estão olhando primeiro quem a pessoa é, o que ela faz, o que ela não faz. Meus olhos estão olhando o seguinte, que Deus usa pessoas comuns. Diga para essa pessoa do seu lado, Deus pode te usar na minha vida. Agora você vai falar com humildade, mas também eu posso ser usado por Deus na sua vida. Amém? Faz sentido? Sim ou não? Então, eu quero dizer para você, no reino de Deus, pessoas comuns expulsam demônio, pessoas comuns fazem milagres. No reino de Deus, pessoas comuns são canais de Deus para nós. Você recebeu o evangelho provavelmente através de uma pessoa comum. Amém? Vamos ficar de pé?